Eu não tenho dúvida de que o Gustavo Bebiano morreu por causas naturais. Mas se existe gente nesse momento com o tal dossiê que ele tinha contra o Bolsonaro para soltar em caso de um possível assassinato, a única coisa digna que essas pessoas devem fazer é divulgar. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dê like ou dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir e comente. Gustavo Bebiano, ex-ministro, ex-amigo e ultimamente desafeto do presidente, morreu na última madrugada vítima de um infarto fulminante, confirmado já pelo laudo do IML. E embora muitas teorias conspiratórias estejam sendo levantadas, eu não vou cometer a irresponsabilidade de acusar ninguém de assassinato ou deixar suspeitas no ar. Só que uma coisa é inegável: estresse, pressão, sono irregular são causas de infarto, e desde que saiu do governo, Gustavo Bebiano nunca negou sua enorme mágoa e o constante estado de preocupação em relação à sua própria integridade física, por causa de coisas que ele soube e viu durante a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Disse isso em inúmeras entrevistas, inclusive esse mês no programa Roda Viva. Não é a primeira vez que eu vejo políticos, inclusive de diferentes ideologias, dizerem que tem informações suficientes para botar fogo no circo, para queimar reputações, para desmascarar bandidos. E sempre que eu leio ou vejo esse tipo de depoimento, eu penso no outro lado, na pessoa ou no grupo que está sendo ameaçado com insinuações. Se fosse eu, o homem público, e ouvisse esse tipo de insinuação, provavelmente interpelaria a pessoa judicialmente, obrigando-a das duas uma: ou revelar o que sabe, ou me fazer um pedido formal de desculpas para que não paire dúvidas quanto à minha honestidade e lisura. Mas raramente um político faz isso, o que por si só é digno de espanto, já que o principal ativo, o grande valor de um homem público que se dedica à política profissionalmente é a sua dignidade. Então, diante da infeliz coincidência que foi a morte do Bebiano por causas naturais, no momento em que ele dizia temer pela própria vida, o que eu esperaria do presidente Jair Bolsonaro é que fizesse um apelo público a qualquer pessoa que possua um possível dossiê contra ele, organizado pelo Bebiano, para que torne esses documentos públicos. Porque agora ele não está mais aqui para desmentir. E quando estava, não vi nenhuma reação indignada da presidência. Até procurei no Google. Se houve, antecipadamente eu peço desculpas, mas o que eu achei foi o último embate direto do Bebiano com a família Bolsonaro, que é bastante revelador. Começou com o Jair acusando o Bebiano de ter produzido um dossiê para tirar o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, vulgo Príncipe, da condição de candidato a vice na chapa, no lugar que seria ocupado pelo general Hamilton Mourão. Nessa ocasião, novembro passado, o Bebiano gravou um vídeo acusando o presidente de ter mentido descaradamente, e o Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do pai com uma série de tweets dizendo que ele, Bebiano, queria ser o vice e por isso tentou queimar uma série de nomes. Foi nessa hora que o Bebiano deu uma resposta bem contundente e eu vou ler um trecho para vocês. Ele começa dizendo que, assim como o pai, o Eduardo falta 100% com a verdade e continua: outra coisa que Nenê 03 se esquece é que, ao contrário do que diz, eu poderia estar no governo até hoje se quisesse, visto que seu pai me convidou para ocupar a diretoria administrativa de Itaipu, além de outras sondagens posteriores. Como tenho vergonha na cara, não preciso de governo para viver, sugeri que guardassem oferta em outro lugar que fizesse rima. Itaipu, rima. Em relação à lealdade, essa deve ser sempre uma via de mão dupla. Nem todos nasceram para fazer papel feio e humilhante. Essa é uma opção de cada um. Repare, Nenê, que eu jamais abri a minha boca para contar o que eu sei. Vou repetir. Repare, Nenê, que jamais abri a minha boca para contar o que eu sei. Me parece muito óbvio que essa insinuação merecer resposta dura do governo. Bebiano esteve ao lado do Bolsonaro durante toda a campanha e foi o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência no início do governo. Mas não. E 2 dias depois, ainda repercutindo o caso, o Gustavo Bebiano diria: só contei 3% do que eu sei.
Meu objetivo não é destruir o governo, mas sim proteger o Brasil e sua democracia. Estou de olho o tempo todo no governo e na família Bolsonaro. Quero que o presidente pare de gerar crises, administre o Brasil da melhor forma possível e conclua seu mandato. É hora de os ânimos arrefecerem em benefício do povo brasileiro. Não obstante, percebendo a existência de algo capaz de comprometer nossa democracia, agirei. Bom, lamentavelmente, já tem coisa acontecendo aí para comprometer a nossa democracia, como esse movimento para fechar o Congresso e o STF. E se a coisa escalar, o Bebiano não estará aqui para nos dar publicidade das tais 77% de informações que ele ainda detinha e que poderiam, segundo suas palavras, destruir o governo. Repetindo aqui, acho que sim, a pressão e o estresse podem ter contribuído para a morte prematura do Bebiano. Mas o Brasil que elegeu o Bolsonaro esperava um governo transparente, sem intrigas palacianas e segredos comprometedores. O Brasil entrou nessa aventura porque estava de saco cheio exatamente disso. Se Bebiano tem segredos, não é justo que esses segredos morram com ele, porque ele próprio, Bebiano, não reagia de forma tímida quando acontecia o contrário. As insinuações vinham do governo contra ele. Numa entrevista à revista Veja, em dezembro, provavelmente para retalhar e inibir o Bebiano, Bolsonaro tirou do nada, porque nunca apareceu qualquer evidência disso, que o Bebiano estaria envolvido no possível complô, que também nunca foi confirmado, para assassiná-lo. Bolsonaro disse que o Bebiano foi cúmplice na facada do Adélio Bispo, daquele jeito confuso dele, eu vou ler aqui. O meu sentimento é que esse atentado teve a mão aí de 70% da esquerda, 20% de quem estava do meu lado e 10% de outros interesses. Eu adoraria saber como é que uma conta dessas é feita. A mão que segurou a faca foi a do Adélio. Então, 70% da esquerda, 20% de gente que estava do lado do presidente, é a parte do Bebiano, e 10% de outros interesses. É uma daquelas falas desconexas que fizeram a fama da Dilma. Não se divide participação em crime em porcentagem. Mas o ponto em que eu quero chegar é que o Bebiano ficou full pistola com essa insinuação. E toda a imprensa noticiou que ele estava processando o Bolsonaro pela fala, interpelando ele judicialmente para obrigá-lo a esclarecer o que ele quis dizer. Se levou à frente o processo ou não, eu não sei, mas a reação foi imediata e contundente, como devem ser quaisquer reações de gente diante de insinuações caluniosas. Então, pelo bem da verdade, essa verdade que o povo brasileiro quer, precisa e pede, é que eu acho que esses documentos do Bebiano, se existem, tem que aparecer. Chega de mentira. Ou, para ser mais preciso, chega de falas levianas. Esse é um grande problema desse governo e o episódio do negativo-positivo do coronavírus presidencial é um ótimo exemplo. Bolsonaro não tem coronavírus, mas não mostra o laudo, não mostra o médico e já anunciaram que ele vai ficar 14 dias em isolamento. Dá para acreditar? Como eu disse ontem no meu vídeo resumão, vale a pena assistir, esse jogo já encheu o saco. O Fábio Van Garten chamou a imprensa de mentirosa porque disse que ele estava contaminado. E ele está contaminado. O Eduardo Bolsonaro descascou a imprensa brasileira por ter dito que o teste do presidente da República deu positivo. Mas quando foi confrontado pela Fox News, que é conservadora e apoiadora do Trump, qual foi a reação? Dizer que a Fox errou e que isso acontece. Então veja, quando é imprensa brasileira independente ou de oposição a essa altura, pau. Quando é a mídia aliada, errou. Acontece. Tchutchuca com a Fox News e Tigrão com a Globo. Na sua entrevista ao Roda Viva, o Bebiano alertou para o perigo que os filhos do presidente são para a democracia. Ao longo do ano, ele apanhou do Olavo de Carvalho e revidou. Bebiano disse com todas as letras que temia uma ruptura institucional com base nas ideias do Olavo. Veja, não é o Boulos, não é o Lula. É um cara que se aproximou do Bolsonaro como fã, foi descartado do núcleo do poder, mas recebeu convite para aceitar um cala-boca bem pago em Itaipu e morreu como um homem que temia pela própria vida. E que com certeza estava medindo as palavras, porque era declaradamente pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e estava escolhendo com muito cuidado as pontes que ele podia queimar e as que não. Os amigos do Bebiano estão pedindo uma investigação
da morte dele, porque o ex-ministro era praticante de jiu-jitsu, não fumava, não bebia e era considerado uma pessoa saudável. Mas eu acho, repito, que a morte dele é explicável. Pessoas atléticas morrem de infarto. E repito, estresse não ajuda. Então, muito mais importante do que investigar a morte, o que os verdadeiros amigos deveriam, na minha opinião, fazer era localizar esses documentos ou fitas que ele teria deixado no Brasil e no exterior e expor. Isso seria honrar sua memória. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, torne-se membro do canal e comente.